Oi pessoal, meu nome é Rafaela Valente, eu sou psicóloga e hoje eu estou começando uma série de 4 lives onde eu vou aprofundar no tema autoestima, porque é tão importante, é o cerne de tudo que envolve nós, seres humanos. Então não adianta a gente querer aprofundar em desenvolvimento pessoal se não tiver primeiro uma autoestima. Hoje, especificamente nessa live de hoje, eu quero começar trazendo o que é ela num conceito bem básico para que a gente possa compreender o que de fato é a autoestima, como que a gente faz para elevar, para manter uma autoestima forte, consistente, sólida e a diferença entre autoestima e autoimagem. É muito importante que a gente tenha clareza de cada coisa, tá? Hoje em dia a gente está vivendo nesse excesso de harmonização facial e tantas outras coisas, tantas crises de identidade, comparação demais com as redes sociais e eu posso afirmar para vocês, a demanda só aumenta de baixa autoestima. Então, essa é a minha motivação de trazer esse tema com mais profundidade. Então, obrigada pela presença de todos vocês. E primeiro eu quero definir o que é a autoestima. A autoestima, ela é composta por alguns pilares. Há divergências entre autores, mas basicamente é a autovalorização, qual que é a percepção do meu próprio valor, o amor próprio, autovalorização, minha percepção do meu próprio valor, o amor próprio, a autoconfiança, né? Porque se eu tenho uma autoestima, se eu sou uma pessoa autoconfiante, eu vou desenvolver uma autoestima. E uma quarto tripé, né? Tanto que eu gosto de imaginar a autoestima como se fosse uma mesa que precisa dessas 4 pernas, né? Então seria o valor, o meu valor, a percepção que eu tenho do meu valor, o amor próprio, como eu me amo, como eu me aceito, como eu me cuido, a minha autoconfiança. E o quarto pezinho da mesa, eu gosto de imaginar, que aí me facilita assim para lembrar. O quarto seriam habilidades sociais, desenvolver habilidades sociais. Tanto que uma pessoa que tem baixa autoestima, ela costuma se comparar muito, né? E aí a comparação é um outro tema para um outro dia, eu não vou entrar muito nisso. Mas sempre que a gente se compara, a tendência é a gente se diminuir. Então a comparação ela é péssima, tá? Então a autoestima é isso, é como eu me vejo. Qual é a percepção do meu valor? E aí a gente acaba entrando na autoimagem também, tá? A autoimagem, ela é construída quando a gente é bebezinho ainda. E ela é construída a partir do olhar do outro sobre mim, né? Como que o outro tá me vendo? Então, lá quando a gente é bebezinho, quando chega um tio e fala, nossa, mas ele tem o olho do pai, tem a boca da mãe, e gente, é uma coxa de retalhos ali, né? Um pedacinho de cada parente ali, do pai, da mãe, do irmão. E a gente vai se reconhecendo sempre a partir do outro. É o olhar do outro. Então, a autoimagem, ela é construída a partir do outro. Tanto que eu trabalho muito aqui sobre a questão da gente se curar a nossa criança e ligar o foda-se mesmo para o julgamento, né? A gente deve fazer isso sim, para a gente assumir a vida adulta, assumir a nossa essência, a nossa autenticidade, mas não dá para dizer que nada, zero da opinião do outro não seja importante para nós. Nós somos seres sociais, a nossa autoimagem, a maneira que eu me vejo também a partir do olhar do outro. Então tem essa linha tênue, a gente realmente não deve se preocupar com o julgamento do outro. No entanto, tem um mínimo que sim, a gente se preocupa com o olhar do nosso parceiro, o que o nosso parceiro acha da gente, o que os nossos filhos acham da gente, os nossos amigos. Não dá para dizer que não, absolutamente não. Um pouquinho sim. A nossa autoimagem é construída a partir do outro. Então, eu preciso que fique claro assim para vocês a diferença entre autoestima e autoimagem. A autoestima que vem com esses valores que eu preciso ter. O amor próprio, a autoconfiança, a percepção do meu próprio valor e as minhas habilidades sociais que eu vou desenvolvendo ao longo do tempo. Isso também fortalece a minha autoestima. A autoimagem é como eu me percebo, e eu me percebo muito a partir do olhar do outro também.
Tem até um termo que eu acho muito interessante, que foi criado por um cirurgião. Ele criou um termo psicocibernética. E o que é esse termo? Ele, cirurgião plástico, e ele começou a perceber que não adiantava fazer a melhor plástica se a pessoa não mudar por dentro, né? Então ele começou a estudar a mente humana e mostrar como que a gente funciona nesse aspecto. A psicocibernética é um ramo da psicologia que estuda tudo que envolve criatividade e autoestima. Eu acho muito interessante quando esse cirurgião traz esse olhar, porque ele explica o seguinte: a nossa autoimagem, ela é construída a partir de uma matriz. Tem uma raiz primordial, é uma matriz mesmo, como a gente chama, que vem lá desde quando a gente é bebezinho. E a gente acaba criando na nossa mente como se fosse um termostato, sabe? E aí, eu sempre estou falando da importância da gente limpar o inconsciente. Então, lá no nosso inconsciente, é como se ficasse uma faixa que limita. Então, eu preciso entrar num processo de autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Eu preciso desenvolver a minha intuição para que eu possa confiar mais em mim, para que eu possa confiar mais no que eu percebo. E assim eu vou desenvolvendo uma autoimagem de maneira que eu vou ressignificando toda a minha história de vida, desde essa matriz. Só para ficar mais claro, eu vou dar um exemplo. Pessoas que têm muita dificuldade ou de emagrecer ou de ganhar dinheiro, sabe? Tem pessoas que vivem a vida inteira, faz uma dieta, emagrece, mas não sustenta, passa um pouquinho, ela engordou tudo de novo. É como se lá dentro dela tem esse termostato. Ela não consegue mais se ver se não for daquele jeito, naquela média, entre aqueles quilos, nem mais nem menos. Então ela nem engorda muito, ela vai até um limite ali, e ela também nem emagrece muito. E também não se mantém, fica presa nessa faixa. A mesma coisa em relação a dinheiro. Tem muitas pessoas que conseguem, ganham muito dinheiro, mas não sustentam. É esse mesmo termostato que está ligado lá nessa matriz primordial, que é de onde a gente constrói a nossa autoimagem. Então, é muito importante, sim, que a gente se conheça. Não tem outro caminho que não seja um autoconhecimento para ter uma mudança consistente. Para a gente olhar realmente para um projeto de vida. O meu propósito aqui com vocês é que quanto mais cedo a gente olhar para a nossa vida, para a nossa história de vida, ressignificar e traçar um projeto de vida, mais a gente vai ter êxito, mais a gente vai conseguir construir tudo que a gente sonha, que a gente almeja, de uma maneira sólida. Porque se a gente olha só para a autoestima de uma maneira mais superficial, não se sustenta. Eu preciso me conhecer. Eu preciso curar, sim, as feridas da minha criança para que eu consiga enfrentar o medo do julgamento do outro, para que eu consiga dar limites, para que eu consiga dizer não, sabe? Nessa questão ainda lá do termostato, dessa faixa, aí entra a importância do autoconhecimento, porque à medida que eu vou ressignificando a minha história, valorizando cada passo que eu dei para chegar até aqui, eu vou aumentando esse termostato. Então, quando na questão do dinheiro, se eu estou acostumada sempre com um padrão e eu quero subir esse padrão, eu preciso mudar minhas crenças e meus paradigmas. Aos poucos eu preciso ir alargando a minha mente, as estacas da minha mente. Então eu preciso começar, às vezes, me permitir comprar uma roupa que eu achava cara. Eu preciso me permitir ir naquele restaurante que eu sempre achei muito caro. Eu preciso ir acostumando e subindo esse termostato. A mesma coisa com a alimentação, com a questão da gordura. E é tão interessante, enquanto a gente não muda essa matriz lá na essência, por que é importante mudar? Vou fazer um adendo para ficar mais claro. As pessoas, por exemplo, que vão lá, fazem uma cirurgia plástica, e continua com crise com a sua própria identidade. Porque lá na matriz dela, a imagem que ela tem gravada, lá no inconsciente, não bate com essa imagem. Então eu preciso ressignificar a minha história de vida, não adianta.
Não adianta ficar tentando tampar buraco. Tudo bem, não tenho nada contra a cirurgia plástica, desde que a pessoa esteja trabalhando por dentro. É muito comum a gente ver isso, por exemplo, em questões de cirurgia bariátrica, né? Pessoas que são obesas, obesidade mórbida. Normalmente precisa ter um acompanhamento com o psicólogo, precisa ter um laudo psicológico já mesmo para fazer a cirurgia e se comprometer a fazer um acompanhamento depois. Porque se não fizer, não vai mudar. Até vai continuar magro, mas ou vai correr o risco de acontecer algo ali por acabar continuando comendo muito. E o que é muito comum é a pessoa, às vezes, por não conseguir comer muito, mas a compulsão ali continua. É muito comum, no caso de cirurgia bariátrica, a pessoa adquirir algum vício, ou começar a fumar, ou se tornar alcoólatra. Essa matriz, onde a nossa autoimagem é construída, a gente só vai modificar isso com o autoconhecimento. Essa questão de emagrecer, por exemplo, também a questão do dinheiro, é tudo ligado, gente. Eu acho isso muito lindo, como está tudo ligado. Mas vou falar do emagrecimento, né? Da questão da gordura. Todo distúrbio alimentar está sinalizando que tem algo errado. Geralmente é com a mãe. No caso de distúrbio alimentar, geralmente é com a mãe. Seja bulimia, anorexia, obesidade, costuma sempre cair na mãe, tá? Mas fora isso, é tudo aquilo que... Todo não que eu engoli, toda vez que eu queria dar um limite que eu não dei, toda vez que eu queria ir por ali, mas eu não fui porque eu tive medo do julgamento do outro, toda vez que eu engoli um sapo, sabe? Tudo isso que eu não... Por não ter autoestima, eu não me posicionei, não dei limites, não disse não, eu engoli aquilo, me encolhi. E aí para algum lugar tem que ir. E às vezes essa é encapsulado ali e vira gordura. Sem contar tantas outras doenças. Uma úlcera, o câncer é completamente somático, a fibromialgia, as doenças autoimunes, as alergias. Quase todas. Uma maior parte, assim, considerável das doenças são vindas do emocional, são psicossomáticas, né? A gente vai somatizando aquilo que a gente não trabalha com as emoções. Eu vejo o mundo passando, né? No meu olhar, é uma transformação muito mais profunda do que a gente imagina. Não se trata apenas de uma pandemia, de um vírus, de uma crise econômica. É um chacoalhar mesmo. Está tudo muito distorcido. Os valores estão muito distorcidos. E a gente precisa ir desconstruindo alguns mitos, sabe, para a gente avançar nesse autodesenvolvimento. Mas eu não vou entrar nesses mitos não, porque senão eu já vou para um outro tema, para uma outra live. Eu vou voltar aqui novamente para a autoimagem. Como que a gente faz para mudar essa matriz primordial? Porque é fundamental que a gente mude, senão não sustenta. Pode fazer dieta que vai engordar de novo, pode fazer um procedimento estético que não vai ficar satisfeita, daqui a um ano vai lá fazer outro. E aí a gente vê esse tanto de aberração que anda tendo por aí. Por quê? Porque faz um procedimento estético atrás do outro, mas não olha para dentro. O que realmente precisa olhar lá no núcleo, não olha. Então, para que a gente possa mudar, é importante tomar consciência de que precisa mergulhar em si, nesse caminho do autoconhecimento, se descobrir, saber o que você gosta de verdade, o que você faria se dinheiro não fosse problema, se não importasse com ninguém, com que ninguém fosse falar, e se descobrindo, sabe? Ousar fazer aquilo que a sua intuição mandou, até para ver se vai dar certo, e assim ir validando a sua intuição e desenvolvendo essa autoconfiança. Agora tem um ponto que eu acho importante. Eu vou voltar nesse exemplo do emagrecimento. Eu lembro de quando eu fui gordinha, né? Na minha adolescência eu fui bem gordinha e eu sou baixinha, então para minha altura, 17 quilos a mais, hoje eu visto 36, eu vestia 42 apertado. E eu lembro que eu fiquei gordinha ali dos 14 aos 17. E minha mãe me levava nos melhores endocrinologistas de Goiânia, me colocava nas melhores academias e fazia tudo comigo, exame de hormônio, não é possível, deve ser tireoide, porque essa menina engordou de repente assim, desse tanto. E era uma crise existencial, eu fui me deprimindo, minha autoestima ficou destruída, um monte de coisas acontecendo ali e eu fui engordando.
Hoje eu compreendo que cada emoção daquela que eu tinha engordado. E eu emagrecia, passava um pouquinho, eu engordava tudo de novo. Por quê? Porque eu não estava olhando para as minhas emoções. Eu só consegui emagrecer de verdade e mudar os meus hábitos alimentares quando eu saí de casa, fui para Bahia. Tudo bem que eu fui parar na praia deserta, tudo facilitou muito, que aí era só não comprar as tentações, as guloseimas, mas foi porque eu quis, foi de dentro para fora. Eu me curei quando eu fui, eu ousei seguir o meu sonho, a minha intuição, a minha percepção, eu me encontrei. Então foi só assim que eu consegui emagrecer. Voltando lá para mudar essa questão da matriz, como que a gente muda? É importante tomar consciência de que a gente precisa fazer escolhas conscientes. Hoje eu vou seguir nesse exemplo, tá? Dessa questão do emagrecimento. Se eu simplesmente faço uma dieta, olho para aquilo como um sofrimento, como se eu fosse vítima de alguma coisa, ou vítima de um corticoide que eu tomei, ou vítima da tireoide, ou vítima de uma genética, que tem muita gente gorda na família, e aí eu olho para a dieta como um sofrimento, sabe? Aí fica aquela coisa assim, sofrida. Agora, quando eu faço uma escolha consciente e tomo consciência de que para eu alcançar o meu objetivo, emagrecer, ficar em paz com o espelho, ter o corpo ideal para mim, eu preciso sim fazer concessões, fazer uma dieta por um tempo, mudar meus hábitos alimentares, fazer uma atividade física regular. Se eu tomo consciência, eu vou olhar para essas renúncias como um abrir mão de um prazer imediato em prol de um objetivo maior. Tem um caso que eu atendi esse ano, que ele foi um dos casos assim que mais encheu meu coração de alegria, porque a transformação que a pessoa teve foi muito rápida. E ela chegou com a autoestima destruída. Ela tinha saído de um casamento abusivo, que ela demorou muito a perceber que era abusivo, porque todo mundo acha que é assim mesmo. Ah, é assim mesmo. Ah, é o jeito dele. E aí vai aceitando um monte de coisas, né? Até que foi ficando muito e ela percebeu. E quando ela chegou pra mim, ela já tinha se separado, mas ela tinha caído num outro padrão de um relacionamento abusivo de novo. E aí foi tentando sair desse segundo relacionamento que ela chegou no consultório. Ela já vinha de um outro terapeuta que ela fez um tanto, mas não sentiu que estava fluindo. E aí ela chegou e o que ela queria era se fortalecer, resgatar a autoestima para ter firmeza e conseguir dar um basta naquela relação. Muito rapidamente ela deu. Primeiro ela fez uma mentoria individual que durou ali 12 semanas, são 3 meses. Nesse período, ela conseguiu dar um basta, conseguiu se fortalecer, começou a se cuidar, ela já estava somatizando no próprio corpo, ela estava já acomodada no trabalho, ela estava com a autoestima bem baixa, tanto que foi afetando várias áreas. E no decorrer da semana eu vou explorar todas essas áreas para que a gente possa aprofundar em tudo. Chega de aceitar migalha em todos os níveis, nem migalha de dinheiro, nem migalha de trabalho, nem migalha de nada, de afeto. A gente merece, mas a gente só vai ter de fora quando a gente fizer pela gente, né? E aí, nesse contexto, com a autoestima destruída, vivendo um padrão atrás do outro de relacionamento abusivo, já somatizando no corpo, com doenças autoimunes, e sem muita perspectiva na vida. Em muitos poucos meses ela se transformou, ela se apropriou, tem se cuidado muito bem, se cuidado com muito amor. Cada dia ela está mais bonita, cada dia ela está mais saudável. Ela resolveu colocar energia na realização de um sonho dela e ela está já prestes a coroar mesmo, mas já está tudo caminhando para que ela vá realizar esse sonho. Mas tudo isso graças a quê? Uma decisão, em primeiro lugar. Primeiro ela decidiu dar um basta naquilo. Então ela foi colocando. Então, hoje, como eu quero falar principalmente, ficar nesse
Ai, me fugiu a palavra aqui agora. Nesse pilar, autoestima e autoimagem. Então, autoestima passa por, lembra da mesa? Então, um pé é o meu amor próprio, a percepção que eu tenho do meu próprio valor, a autoconfiança e as minhas habilidades sociais que eu desenvolvi ao longo do tempo. Isso é autoestima. E como que a gente faz de um jeito muito simples para resgatar a nossa autoestima? Nos colocando em primeiro lugar. A gente deve ser prioridade na nossa vida. Lembrem e gravem sempre na memória aquele exemplo simples da máscara do avião. Primeiro a gente coloca na gente para depois a gente ajudar quem está do lado. É só assim que a gente pode de verdade amar alguém. A gente precisa ter para dar. Enquanto a gente estiver carente, com baixa autoestima e fazendo sempre pelo outro, colocando o outro em primeiro lugar, isso é barganha, você quer algo em troca. Isso não é amor. É só prestar atenção. Não acreditem no que eu estou falando, não. Comecem a observar na vida e validem vocês mesmos. Então, autoestima, eu sempre gosto de olhar para o nome da palavra. Autoestima. É o quanto eu me estimo. Quanto que eu gosto de mim? Como que eu vejo a minha história de vida? Sair da comparação, sabe? Esquece, o outro é o outro. Ele teve outras condições, outras circunstâncias, tem outra missão de vida, tem outros dons, outros talentos. Somos nós. A comparação é uma distração, que outro dia eu vou fazer uma live só para aprofundar nisso, porque também tá demais a comparação. Mas vamos voltar para o amor próprio. É o quanto eu me amo, o quanto eu me cuido, o quanto eu me estimo. Por isso eu preciso desenvolver minha autoconfiança. E como que eu desenvolvo uma autoconfiança? Lembra da criancinha quando está começando a andar? Ela firma lá as perninhas, daí ela vai dar um passinho, vai, não vai, até que ela vai e cai. É assim, a gente precisa ousar, a gente precisa arriscar, a gente precisa tentar. É assim que a gente vai desenvolvendo uma autoconfiança. E se colocar mesmo em primeiro lugar. Isso é muito diferente de ser egoísta, mas tem alguns casos que às vezes a pessoa está com a autoestima tão destruída, que tem alguns casos, alguns momentos da nossa vida, que a gente precisa até ser um pouquinho egoísta mesmo no primeiro momento. Até reorganizar ali um pouquinho. Mas o se colocar como prioridade é muito diferente de ser egoísta, no sentido de ser mesquinho, de só olhar para o próprio umbigo. Não, é tomar consciência de que eu preciso ter para dar. Eu gosto muito, assim, de sempre pensar nessa questão, assim, de que nós somos joias raras. E que a autoestima, ela não é uma linha, ela não é linear. Sabe, ela não vai ter aquela constância a vida toda. Vão ter momentos na vida que ela vai dar uma oscilada, que ela vai cair um pouquinho, que ela vai levantar. Hoje eu tô com 40, eu com 32, 33, eu devia estar aqueles 2 quilos que nós mulheres, na maioria das vezes, sempre queremos estar a menos, né? Eu devia estar com eles a menos, eu devia estar com tudo bem certinho, porque eu estava fazendo muita atividade física. Por fora, muita gente podia achar que eu estava na minha melhor fase. Eu estava destruída. Minha autoestima estava destruída. E a gente precisa entender que só tem um jeito da gente resgatar nossa autoestima. É cuidando da gente com muito amor. Igual uma planta, não é linear. Vai sofrer oscilações e a gente precisa... Hoje eu coloquei a caixinha de perguntas no Instagram, pedindo para vocês me colocarem quais são as vozinhas internas que ficam aí falando para vocês. O que essas vozinhas internas ficam te dizendo? Que você não vai dar conta, que você não é boa o suficiente. Não, é melhor aceitar. Às vezes tem mulheres que aceitam relacionamentos abusivos e o medo de não achar outro. E ainda dá graças a Deus dele ter querido ela. Olha o nível, o tanto que essa autoestima está destruída. Então, assim, resgatar é a gente se amar. E como que a gente faz isso? Desenvolvendo habilidades sociais, sociais mesmo, né? Investindo em cursos. Só acha que sua vida está desinteressante? Então se torne uma pessoa interessante. Comece a fazer coisas para ficar interessante.
A agenda, o hábito da agenda, que eu acredito que semana que vem eu vou entrar um pouco mais nisso, né? Nessa questão mais prática do dia a dia. Mas até a agenda ajuda muito a gente a fortalecer e recuperar e elevar uma autoestima. É muito prazeroso quando você se dispõe a fazer coisas e você faz. Você chega no final do dia, no final da semana, tem o prazer ali de dar ok em tudo, né? Um checklist ali. Isso fortalece a autoestima, por mais simples que pareça. Cuidar mais da alimentação. Tudo é energia, gente. Tudo é energia. Então, buscar sim alimentos mais naturais, o quanto menos industrializado melhor, tudo isso são formas de auto-amor. Eu estou olhando para mim com amor. É minha vida, é o meu corpo, é a minha saúde. Quando eu ouso, quando eu tomo uma decisão, traço metas, tenho planos. Só que para isso, muitas vezes a pessoa nem sabe que ela está com a autoestima baixa. Ou às vezes sabe, mas só aquela casquinha ali, né? De não estar muito satisfeita ali com o próprio corpo, com a beleza, com o espelho. E aí olha para a autoestima só dessa maneira. Como que a gente pode perceber se uma pessoa está com a autoestima baixa? Quando ela está sempre adiando, ela sempre está adiando os projetos. Ela é muito passiva, sabe? É aquela que nunca se posiciona diante de uma turma de amigos, no trabalho, com o namorado, na própria família. Ela está sempre aceitando, ela está sempre caladinha, ela não dá muita opinião dela. A agressividade, quando a pessoa está muito irritada, muito agressiva, é um pedido de ajuda, é um sinal de uma baixa autoestima. Alguma coisa ali está incomodando. Quando fica dando muito ouvido para essas vozinhas internas, sabe? Embarcando mesmo nesse diálogo interno, colocando para baixo. Ah, não vai não, você não vai dar conta, não. Às vezes tem uma... Outro dia eu atendi uma paciente que ela teve uma promoção e ela não estava querendo pegar a promoção. Não, eu não vou dar conta. Aí entra a síndrome da impostora, né? Não vou dar conta. Quando ela é muito perfeccionista, o perfeccionismo, ele é um dos maiores sabotadores, é uma das maiores causas da procrastinação. E o que está por trás é uma baixa autoestima, por incrível que pareça. O dia que eu percebi isso na minha vida foi uma grande virada de chave, porque eu era bastante perfeccionista. Sempre tinha que melhorar algo, sempre. E aí, o dia que caiu essa ficha, eu falei, caramba, esse negócio está me atolando aqui. Outras maneiras da gente perceber baixa autoestima. Uma pessoa que é muito indecisa, sabe? Toma decisão na mesma hora, não vai, vou, não vou. Quem está sempre atraindo um padrão de relacionamento abusivo, de relacionamento tóxico, uma pessoa para cair num padrão desses, ela tem que estar carente. Ela tem que estar com a autoestima muito baixa. E aí eu poderia aprofundar nisso, mas eu também vou deixar para uma das lives da semana. Eu vou entrar mais nessa questão de dependência emocional, de relacionamento abusivo. Hoje o mais importante é deixar bem claro essa questão da autoimagem, da importância de mudar lá na matriz, para que seja uma mudança sólida, consistente. Uma pessoa que tem dificuldade em traçar metas, porque ela é tão pessimista, ela está sempre vendo tanto o lado negativo de tudo, que todo projeto que ela faz, ela gasta um maior tempão ali só vendo o que ele pode dar errado. E aí, com isso, o tempo vai passando e ela acaba não realizando os seus projetos. Tudo isso são sinais de baixa autoestima. Os distúrbios alimentares, os vícios, tanto o vício de cigarro quanto o vício de bebida, vício com rede social, com Netflix, novela. Quem é viciado em série, fica maratonando uma série atrás da outra. Baixa autoestima, tá tão ruim que não quer fazer nada da própria vida. A vida tá tão sem graça que precisa deslocar toda a sua atenção para um personagem ali, para um mundo de fantasia. Tudo isso é sinal de que a autoestima está bem baixa. Perfeccionismo, indecisão demais, passividade, embarcar, dar muito ouvido para essas vozinhas internas. Nós mulheres, principalmente,
eu posso falar de nós, porque isso eu posso falar com mais propriedade, né? Nós mulheres, a gente tem uma tendência muito forte de nos culparmos por tudo, principalmente quando já é mãe ainda, aí que mais ainda, a culpa sempre é da mãe. Então assim, a gente tem essa tendência a ficar ouvindo essa vozinha interna que nos coloca para baixo o tempo inteiro. Então, não, é uma armadilha. Eu costumo dizer que a culpa é uma armadilha. A síndrome da impostora é outra armadilha. Então a gente precisa conhecer como que funciona, colocando cada coisa no seu lugar para não embarcar nessas vozinhas. Essas vozinhas, eu preciso estar aí anotando quando eu fizer live com vocês, porque vai vindo tanta ideia de cada coisa que eu falo, daria para aprofundar tanto em cada coisa. A síndrome da impostora é uma sabotagem danada. Mas as vozinhas é uma estratégia que vem lá da criança ferida. É uma estratégia para compensar. A gente chama de estratégia compensatória. Só que essa vai ficar para outra live realmente. Mas assim, percebe como que a gente precisa se conhecer para saber, quando vier essas vozinhas internas, imediatamente se perceber, prestar atenção. Como que a gente presta atenção? Estando no momento presente, conectadas com a própria essência, com o próprio corpo. E não é culpa nossa, não é culpa de vocês, mas a gente aprendeu muita coisa errada. E a gente precisa desaprender muita coisa para aprender do jeito certo, como que funciona, porque a ciência foi genial, ela conseguiu mapear como que a gente funciona. Mente, corpo e emoção. Eu atuo há 20 anos, até muito tempo atrás não era tão assim, tão assertivo, não tinha esse passo a passo como tem hoje, faz assim, assim, assado. A gente sabia compreender os porquês, e, sim, tinham muitas técnicas que já funcionavam sim, mas era outro tempo, a gente precisava de muitos anos de terapia. Hoje em dia não, hoje em dia a gente sabe o que é, quais são as armadilhas, como que o cérebro funciona, o que acontece, como que a gente precisa fazer, como que a gente não deve fazer. Então, encerrando, vou fazer um resumão assim, pra gente só organizar as ideias, porque vai ter uma sequência nessas 4 lives de hoje até quinta. Vou fazer sempre nesse horário e essas eu vou deixar assim, salvas. Então, a autoestima, a gente se colocar em primeiro lugar, aprender a se priorizar, desenvolver uma percepção, dar ouvidos para a nossa intuição, nos tratar com amor, escolhendo tudo, cada ambiente, com quem a gente vai conviver, o que a gente vai comer, tudo isso é um cuidado de auto-amor e é uma forma de elevar a nossa autoestima. E aí, lembrando que a nossa autoimagem, ela é feita a partir do outro, eu me vejo a partir do outro, mesmo quando eu sou criancinha, é a partir do outro que eu vou entendendo que eu tenho um narizinho ali quando eu sou bebê. É o outro que quando ele chega e fala, ai, que narizinho bonitinho, que bochecha rosinha, que fofinho. Então, mesmo lá como nenenzinho, a gente vai se vendo a partir do outro. Então, é importante sim. A gente deve perder o medo do julgamento, E não tá nem aí para o que vão falar, para o que vão pensar, para o que vão dizer, de maneira que não nos sabote. Mas não dá para ser 100%. É sempre aquela linha tênue, precisa de um equilíbrio. Um pouquinho a gente precisa. Somos seres sociais, a gente é construído sim a partir do outro. Então, a autoimagem, como que a gente vai mudar essa matriz da autoimagem para que hoje, tanto quando eu vou ganhar dinheiro, quando eu vou emagrecer, quando eu vou fazer um procedimento estético, para tudo isso ter substância e realmente eu me sentir melhor, mais confiante, sentir que prosperei nessas áreas, a minha atitude aqui hoje, ela precisa bater, ressoar na mesma frequência, ela precisa encaixar, é bater mesmo, lá com a autoestima, com a autoimagem primordial, que está lá nessa matriz. E muitas vezes não bate, por isso que as pessoas têm essa crise de identidade, de não sabe exatamente o que quer da vida, qual é o propósito, o que faz para se sentir mais bonita, como é que faz para realmente emagrecer e conseguir se manter magra. O que faz para começar a ganhar muito dinheiro e se manter nesse fluxo da abundância? Não fica aquela coisa, vem e não vem. Às vezes vem muito dinheiro, mas a pessoa no final das contas vive endividada. Logo, logo ela está na mesma situação de novo. Não importa o tanto de dinheiro que vem, a pessoa está na mesma situação.
Porque precisa mudar a autoimagem lá nessa matriz. E para a gente mudar nessa matriz, não pode ser com sofrimento, numa postura de vítima. Não. É pelo autoconhecimento, olhando para dentro e fazendo uma escolha consciente. E aí sim, aí tem todo um método, tem técnicas corretas, tem tudo que a gente precisa, tem um passo a passo e a gente só precisa fazer. Mas de um modo simples, para encerrar hoje, é nos priorizarmos, nos colocarmos sim como a pessoa mais importante de nossas vidas. Aprender a dar não. Arriscar, fazer escolhas. Se não der certo, tá bom, aprendemos, fortalecemos ali a musculatura emocional e bola pra frente. Muitas pessoas que me conhecem mais de perto há muitos anos, amigos de longas datas, assim, me acham, assim, é uma característica que é bem comum as pessoas reconhecerem em mim, que é coragem, sabe? E não sabe o medo que eu tenho, mas a coragem é maior porque eu escolho alimentar ela. Mas tem uma coisa que eu quero compartilhar com vocês que pode servir para vocês nessa coisa de ousar e arriscar. Me ajuda super e eu já até ensinei para o meu filho, né? Quando a gente vai tomar uma decisão na vida, isso ninguém me falou não. Eu que pensei lá, escrevi na carta para minha mãe, é um dos poucos trechos que eu lembro da carta. Quando eu fui sair de casa, né? Quando eu fui fugir de casa em véspera de prestar vestibular para ir para Bahia, eu escrevi uma carta enorme para minha mãe, e aí um dos trechos era assim: mãe, pode ficar tranquila, que eu não vou fazer nenhuma escolha irreversível. Aí eu lembro que eu dei 3 exemplos para ela. Eu não vou me matar, eu não vou engravidar, porque mesmo que eu abortasse, seria um aborto. Uma gravidez é irreversível, mesmo que eu abortasse. Então, eu não vou me matar, não vou pular de um prédio, não vou engravidar e não vou usar nenhuma droga pesada que vicie rápido, tipo heroína. Então, se a gente, quando for decidir tomar uma escolha, a gente pensa, é irreversível? Se der ruim, experiência. Se não for irreversível, vamos lá, vamos arriscar, porque é assim que a gente vai aprender a confiar na nossa percepção, na nossa intuição e fortalecer, descobrir quem a gente é de verdade. Então, é isso. Muito obrigada, eu não vou me delongar, porque como eu vou estar aqui todos os dias, para não cansar vocês, e vamos aprofundar nisso, tá? Os feedbacks são muito bem-vindos, mensagens, comentários, ou mensagens ali via direct, ou comentários aí quando eu postar a live, porque vocês vão me sinalizando o que eu preciso aprofundar para que eu realmente possa ser útil aí para vocês de alguma maneira, né? E vamos ter então essa semana, nessa série de autoestima, nós vamos ter mais 3. E aí eu vou dando uma sequência de maneira que a gente vá realmente construindo algo aí nessa caminhada juntos. Então, muito obrigada e a gente se vê na próxima. Sejam muito bem-vindos sempre. Muito obrigada pela companhia, pela presença.